Então não se pode ficar repassando os dados que são públicos para terceiros, nem mesmo para as empresas de assessoria. Quem tem que ter acesso aos dados são os fiscais do município, certo? O que é a exceção? A exceção são as inscrições em dívida ativa e os termos de parceria que estão previstos no artigo 99, que são as trocas de informações entre a União, os estados e os municípios. Com base nisso, nós temos um convênio com a Receita Estadual, que é o Programa de Integração Tributária, que também, através da reforma tributária, vai perder seus efeitos. Aqui nós temos as divisões, então nós já tivemos 75% de valor adicionado fiscal antes da entrada da legislação inerente à educação. Com a entrada da educação no fator de composição do índice, o valor adicionado perdeu peso e passou a ter 65% de peso somente. Então, 65% do valor adicionado. Nós começamos com 10 em educação, estamos com 11,4 e chegaremos então aos 17%. A população então vai perdendo peso, está com 5,6, perde 1,4% ao ano até zerar esse peso. A área tinha 7, mantém, as propriedades ainda mantêm nos próximos 2 anos desta forma de caindo 0,1 ao ano. O PIT, então, o Programa de Integração Tributária, estava crescendo 1 ponto ao ano até chegar de meio até 1, e a produtividade primária, que tinha peso 3,5 e o restante era gás per capita. Muito bem, isso era antes. No pós-reforma, como é que vai ficar? 80% da composição para devolução do ICMS para os municípios, ou seja, para a formação do índice de participação dos municípios, 80% será na proporção população. Aí que o presidente nos diz, tudo aquilo que eu investi em aviários, em pocilgas, em atração de indústrias para o meu município, não vai mais valer nada. Vai valer quantas pessoas estão residindo lá no meu município. Isso está na lei já e não tem mais o que fazer, 80% na proporção de população. A educação, que nós vamos chegar aos 17, voltaremos a ter peso 10. Mas é importante ainda assim que se mantenha o foco na educação. 5% com base em preservação ambiental, e aí só aqueles municípios que têm áreas de proteção ambiental, e 5% será dividido igualitariamente para todos os municípios. Parece bom dividir 5%, isso dá 1.300.000, 1.400.000 para cada município no máximo. Então tem municípios aí que lutaram anos e anos, pequenos municípios, para manter o pessoal no campo, para manter as estruturas, para fazer aviários, para fazer pocilgas, para atrair indústrias. Não vai mais fazer sentido. Bom, o que se perde? Então, o valor adicionado fiscal cai fora tudo, então o prefeito vai ter por que atrair algum investimento para o município? Vou dar um exemplo para vocês. Lajeado, que é o município que eu assessoro, diz, o que eu posso fazer? Traz um shopping. Porque Lajeado é um polo industrial, mas também tem bastante população e está centralizado, e ele pode atrair pessoas dos outros municípios para virem comprar em Lajeado. Porque o segredo é o que vai ser consumido no município. Mas enquanto o Lajeado pode trazer um shopping, o que Capitão, que tem uma base da economia em aviários, faz? Então, existe depois o fundo de compensação que a gente vai ver. Toda a parte de produtividade, tudo aquilo que os municípios investiram para fazer com que as propriedades produzissem mais, cai fora tudo, não vai valer mais nada. Fator propriedades, cadastro de propriedade, não vai mais valer nada. Integração tributária,
cai fora. Não sei como é que vamos fazer. O João Carlos está aqui, nosso parceiro da Fazenda Estadual. Vamos, não sei como é que nós vamos trabalhar depois. Todo aquele poder de fiscalização que a gente tem hoje se deve à integração tributária, à troca de informações de estados e municípios. Uma vez nós não temos mais esse convênio, como é que nós vamos fazer essa fiscalização? O PIT provavelmente caia fora. E a área, pessoal? Eu acho que a área sempre foi um fator que a gente defendeu pela força, porque uma coisa é você fazer gestão de transporte escolar, você arrumar estrada no município de 80 quilômetros. Outra coisa é fazer transporte escolar e fazer gestão, fazer estrada no município de 4.000 quilômetros quadrados. Então existe uma grande diferença entre as áreas. E era importante esse fator no momento de distribuir, porque eu preciso mais dinheiro para fazer estradas, eu preciso mais dinheiro para fazer transporte. Isso cai fora também. Quer dizer, eu posso ter um município com mais de 1.000 quilômetros quadrados, com uma população de 3.000, 4.000 habitantes, que vai ganhar muito menos que um município pequeno, que é industrializado, que tem bastante. Vamos pegar a Alvorada como exemplo, que tem lá 200.000 habitantes, que vai ganhar muito mais, ou um Triunfo, qualquer um desses. Bom, uma das críticas que eu tenho em relação ao sistema tributário, a esta inversão de valores, é que todo o nosso sistema tributário de impostos, ele está muito galgado em cima da população. Ou seja, o FPM sempre foi distribuído pela quantidade de população. O IPTU, quanto mais gente eu tenho morando numa cidade, mais casas, por consequência, mais receita de IPTU. O IPBI, mais gente, mais transações imobiliárias, mais impostos. IPVA, mais gente, eu tenho mais veículos, eu tenho melhores receitas. O ISS, mais população, mais serviço. Qual era o único imposto que não estava baseado na distribuição pelo povo? Era o ICMS. Era o ICMS que você podia investir, que você podia fazer alguma coisa, que você podia atrair uma indústria, que você poderia produzir mais. Era o ICMS o carro-chefe de trazer desenvolvimento para os municípios. Era a chance do município pequeno fazer mais receita e ter uma população com uma melhor qualidade de vida. Isso caiu fora. E para mim, num país em desenvolvimento, você tirar o único fator que incentivava, que fazia com que o prefeito corresse atrás do investimento, que o prefeito fizesse uma terraplanagem, que o prefeito fosse atrás de atrair uma indústria, você está tirando isso. Por que o prefeito vai fazer agora uma terraplanagem de graça para fazer uma viagem, se não vai valer nada? Talvez, pelo fator de manter o homem no campo, aí eu vou procurar como prefeito, como gestor público, buscar aquelas empresas que me gerem, no mínimo, empregos. E olha lá para fazer investimentos. Então hoje, pessoal, é mais vantagem para o gestor público fazer casas populares para vir aposentar, para viver, morar na cidade, do que você fazer uma viagem, fazer um chiqueirão, trazer desenvolvimento. A reforma está baseada na extensão do PIS, COFINS e IPI tributos federais no ICMS, então, no fator estadual ICMS e o ISS, que serão substituídos pelo Imposto sobre Bens e Serviços. Sobre isso, pessoal, o que eu tenho a dizer para os prefeitos é o seguinte: os prefeitos das prefeituras vão pagar essa conta também. Claro que os prestadores de serviço mais, que as empresas mais, mas quem é o maior contratador de serviços lá no município de vocês? Quem é que mais paga para coletar lixo? Pelo médico, pelo transporte escolar? Quem é que faz as obras, as maiores obras do município? Só que lá, quando vocês pagavam o ISS, quando as empreiteiras, inclusive as assessorias, quando os médicos iam lá, vocês pagavam lá 2, 3% de ISS. Não, nós vamos pagar IBS sobre isso tudo. E você acha que o cara que vai lá coletar o teu lixo, ele vai querer reduzir, ele vai querer manter o contrato dele? Eu pagava 3% de ISS, agora eu vou pagar 20, 21, 22, não sei quanto ainda.
eu vou ter que pagar. Quem vai pagar essa conta é o município. Ah, mas aí assim, eu pago e volta para mim. Não, porque uma fatia disso vai para o Estado. Tá? Porque este bolo da divisão, os 75% é do Estado e só os 25% que são dos municípios. Aqui é uma possibilidade de tributação sobre a renda que pode ser incluída. Tá? Deixa eu passar mais rápido aqui, pessoal. Quem são os maiores prejudicados? Os municípios, essencialmente, a agrícola são os mais lesados com isso. A perda de autonomia dos municípios, então, se eu queria lá no meu município, eu quero favorecer esse setor, diminuir uma alíquota, mudar uma alíquota para um setor, eu quero que a saúde me pague 2%, mas o banco me pague 5%. Não vai mais ser assim, eu tenho que ter uma alíquota só. Então a saúde e o banco têm pesos diferentes, têm benefícios sociais diferentes, mas vão ter que pagar pela mesma alíquota. Bom, segundo as pessoas que elaboraram isso, os grandes ganhos são a simplificação tributária, maior arrecadação em áreas de consumo elevado, redução das desigualdades regionais. O desafio é perda de autonomia, ajustes durante a transição e possíveis quedas na arrecadação dos municípios, produtores ou prestadores de serviços. Existe, então, algo subjetivo na lei, inclusive estávamos conversando isso com o João longamente sobre isso, né, e uma das questões que o João me disse, eu quero que me provem que aqui está escrito que o município vai ter compensação financeira, que os municípios que vão perder vão ter compensação financeira, e realmente não está explícito isso. Digamos que está implícito que os municípios vão ter compensação financeira durante 50 anos, 49 anos. Tá? Mas quem garante para vocês, prefeitos, que realmente vai haver compensação financeira? Porque a lei Candir também é lei, está escrito que ia ter compensação e teve. Tá? Outra coisa, né, João? Então, onde é que vai sair esse dinheiro? Que fundo é esse, que se nós temos mais de 200 municípios que vão perder dinheiro aqui no Rio Grande do Sul? Será que aqueles que vão ganhar vão passar para cá? O governo federal vai criar esse fundo? Que tamanho tem que ser esse fundo? Quanto tempo vai durar esse fundo? Por que a gente fala disso? Porque é importantíssimo que os prefeitos, que os secretários, que as pessoas se mobilizem, porque neste momento, onde está sendo regulamentada a reforma tributária, a gente faça pressão, a gente faça com que os nossos deputados, que infelizmente a grande maioria não sabe do que se trata a reforma tributária, que votam lá por orientação do líder partidário, sem o devido conhecimento legal do fato, votem nos lá nesse jacaré que não vão. Então nós não temos garantia de que isso vai durar os 49 anos. Se não durar, infelizmente, para os pequenos municípios, muitos deles vão ter que voltar para o seu município. Tá? Aqui nós temos a transição tributária, que não é mas começamos com a alíquota de 1%, em 26, 27, aqui está o mapa, depois eu vou disponibilizar isso para quem quiser. É só mandar um e-mail lá para receita@famus e a gente disponibiliza essa apresentação. Então começamos 10% em 29, depois mais 20 em 30, mais 30 em 31, mais 40 em 32 e em 2033, 100% da distribuição será por aqueles fatores lá que a gente mostrou como 80% pelo peso de população. Bom, resumidamente, em reforma, então vamos lá. O que nós estamos tramitando aqui pela FAMURS? Nós temos aqui, pessoal, a liberação de todas as notas fiscais para a prestação do VAT. Tá? A gente mandou e-mail, e não uma vez só. Como é que a gente fiscaliza as empresas se nós não tivermos acesso à nota? Nós só temos acesso às guias. Muito mais agora com a reforma tributária. Tá? É importantíssimo que a Secretaria da Fazenda, como mais uma vez eu sei que você nos ajuda, peça essa liberação de todas as notas fiscais para que os municípios
todas as informações das notas. O PLP 158, que trata do valor adicionado fiscal e da dedução nas entradas para os produtores rurais. Tramitou ano passado, ele foi aprovado em todas as comissões. Esse PLP está pronto para ser votado. Só falta botar em votação, gente. Agora, eu não sei se esse ano a Secretaria da Fazenda do Estado vai nos permitir de novo não fazer a dedução dos produtores rurais. Mas tem um fato mais grave que esse aqui, e que talvez a grande maioria dos municípios não se deu conta. Durante os últimos anos, sempre que nós tínhamos um empreendimento com valor adicionado fiscal negativo, a Secretaria da Fazenda estava fazendo a compensação. Ou seja, eu tenho uma empresa lá com 50 milhões negativo, outra com 10, outra com 5. Isso era diferido, zerava esse valor adicionado fiscal e no ano seguinte se dava o lançamento daquele valor como débito e todos os negativos de novo como crédito. O que acontece é que numa manobra, desculpa, não sei, tá? Num projeto de lei que não tinha nada a ver com o tema, lá no artigo, alguém, sei lá, o Procurador-Geral do Estado, colocou um artigo, revoga-se esta lei. Então, não vai mais haver compensação. Então, o ano passado, todos aqueles municípios que ganharam um crédito diferente ao VAF negativo, vai pegar aquele VAF negativo do ano passado, vai debitar esse ano, e mais os negativos desse ano vão continuar negativos, porque foi revogada a lei e fazer a compensação. Muito mais importante a gente ter isso aqui aprovado nesse momento, tá? O PLP 158. Uma possibilidade que a gente está conversando com o presidente Marcelo, conversando com a EGE, é de cobrar a coleta de lixo através da conta da água. É uma possibilidade ainda, a gente está tramitando isso, está conversando. Ontem conversei com o diretor superintendente aí da EGE, ele disse que é possível sim a gente fazer isso. Tá? Seguindo aqui, em relação ao SAES, pessoal, tá? Vocês têm os decretos, têm a informação. O que o prefeito precisa saber? Essencialmente isso aqui, ó, pessoal. Eu tenho os alunos do 2º ano, do 5º ano, do 9º ano e um índice de aprovação, certo? A primeira coisa, nenhum aluno deve faltar na sala de aula no dia da prova. Por quê? Porque quando o aluno falta, a nota é 0. Quando o aluno vai lá e assina a prova, a nota é 20. Então, mas o aluno quer vir, deixa em casa. Não, quer 0. Deixa ele, se ele errar todas, ainda assim a nota é 20, porque é o peso mínimo. Então, todos os alunos na sala de aula. Segundo, foquem aqui, principalmente. Se puder focar em todas, melhor ainda. Agora, se eu não puder atender todos, eu não consigo ter um contraturno para o pessoal aqui do 9º ano, então eu vou trabalhar o 2º ano que tem peso 40 e o 5º ano que tem peso 35, pelo menos para melhorar a minha nota, porque isso é muito importante na composição desse semestre. Aqui tem como é que está sendo as compensações, né? A gente disponibiliza depois essa tabela. Vou fazer um breve resumo também de como é que o município se prepara então agora, no pós-reforma. Muito bem. IPTU, a planta de valores na maioria dos municípios, ela não condiz com a realidade. Eu não estou dizendo para vocês que ela tem que ser exatamente igual à do ITB. O que não pode um imóvel valer 30 mil para IPTU de valor venal e para ITBI 150. Vocês geram um apontamento do Tribunal de Contas, vocês geram prova contra vocês mesmos. Então, o que a gente tem que melhorar? Fazer uma nova planta de valores, se for necessário, reduz a alíquota. Que eu sempre digo aqui para os prefeitos que a gente atende, olha, quem determina o valor venal lá no teu município, quem determina o valor dos imóveis do município, é o mercado imobiliário. Então, valorizou os imóveis, é o mercado imobiliário. Agora, quem determina a alíquota, quem determina o desconto do IPTU é a lei municipal. Então, coloquem um valor próximo da realidade, reduzam a alíquota, concedam descontos, inclusive
apliquem redutores de impacto. Quem quiser saber mais, pode se dirigir lá na segunda-feira, lá na FAMURS, que a gente orienta como fazer os projetos para que dê certo, vocês não se incomodem. Tá? E quando você tem uma boa base de dados com os valores do IPTU, você evita às vezes alguns constrangimentos, inclusive. Tá? Porque às vezes o cara acha que ele é amigo do prefeito e ele tem que ter direito de ter um desconto. Não pode, prefeito, esse valor está muito alto, baixo, o prefeito não pode baixar o valor. Então, quando você tem uma boa base de dados, quando você tem pedir criar as comissões, fazer com que essas comissões façam estudos e tenham comparativos, ó, na imobiliária está anunciado a tanto, teve vizinhos que venderam a tanto, no IPTU está tanto, isso são comparativos. E aí você mantém então e melhora a tua receita de ITBI. ISS. Eu indiquei o prefeito Severi, o prefeito Adilson, e ele fez a legislação no ano passado e passou todas as alíquotas para 5%. No dia lá o prefeito me disse, mas Matana e as minhas empresas aqui, e as minhas pequenas, as tuas pequenas estão no Simples, né, prefeito? As tuas pequenas não vão ter problema nenhum. Elas estão no Simples Nacional e as duas grandes empreiteiras, elas fazem serviço aqui e nos outros municípios. E as grandes dos outros municípios fazem lá e fazem no teu. Então, arrecada sobre as grandes e deixa as pequenas no Simples. Não tem problema nenhum em passar a dívida geral para 5%. Tá? Fazer cruzamento das receitas declaradas com os cartões de crédito, fiscalizar bancos, fiscalizar atividades de terceira, tá? E fiscalizar Simples Nacional. Eu sei que é difícil, mas existem bons sistemas no mercado que ajudam a fiscalizar, inclusive o Simples Nacional, e é importante que os municípios deem conta disso e comecem a fiscalizar. A dívida ativa. Ninguém mais pode escapar do protesto. Não dá mais para não fazer protesto. Você sabe que o Tribunal de Justiça, você sabe que eles não aceitam mais fazer execução fiscal abaixo de 10 mil reais. Uma coisa era quando a lei municipal dizia que não serão executados os tributos abaixo de 600 reais. Aí ninguém está dando muita bola, porque o valor era muito pequeno. Mas quando eu voto 10 mil reais, significa, na maioria dos municípios, a grande maioria dos devedores. Pode não ser o maior valor, mas é a grande maioria dos devedores, e o volume disso é muito grande. E daqui a pouco o prefeito, por não fazer protesto, vai ter que puxar do bolso para pagar o dinheiro dele. Então é importantíssimo fazer o convênio com o Instituto de Protesto aqui do Rio Grande do Sul. Tá? Faz o convênio, já sai a certidão direta, deixa protestar. Tá? Fazer parcelamentos, fazer refis, fazer parcelamentos, fazer nos reparcelamentos, usar um percentual diferente. Você fez o primeiro parcelamento, você dá 5% de entrada, o próximo vai ter que dar 10%, se for reparcelar vai ter que dar 20%, se fizer de novo vai ter que dar 50% de entrada. Não pode ser sempre a mesma coisa. Tá? Criar um sistema de cobrança diferenciada, mais flexível para o contribuinte. Coleta de lixo. Você sabe que o Ministério Público apontou diversos prefeitos, porque o valor do custo da coleta de lixo está 10, 15, 20 vezes maior do que está sendo recebido pelos municípios. Nós precisamos atualizar esses valores, mas eu preciso cobrar o valor cheio. Eu estou gastando 2 milhões e estou arrecadando 200 mil. Eu tenho que lançar direto para 2 milhões? Não, eu tenho que lançar um valor e progressivamente chegar aos 2 milhões. Mas eu tenho que mostrar para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, que eu estou agindo, que eu estou buscando soluções. E uma dessas soluções, pessoal, é a famosa do nosso presidente. Nós conversamos com ele e colocar isso na cobrança, junto na cobrança de água. Porque tu apresentar para o cara, tu vai ter que pagar 120 reais de uma vez, ou em 3 vezes, é muito. Mas se eu botar 10 reais por mês na conta de água, ele nem vai sentir, e a gente consegue equilibrar isso. A iluminação pública é a mesma coisa. Nós precisamos cobrar a iluminação pública. Existe um gasto. Vocês vão responder por isso. Então, façam, lancem um código tributário. Quem não fez ainda, faça e busquem o equilíbrio. Podemos cobrar na área rural? Sim, podemos cobrar também na zona rural.
uma série de coisas infundadas. Tem INSS para recuperar. Cuidado. Tem dúvida, não contrata a empresa. Vai lá na FAMURS, vai lá no nosso setor, vai lá, fala com a Sinara, fala com a Michele, fala comigo. A gente vai dizer, isso tem fundamento ou não tem. A maioria das pessoas que sentam lá tentando vender sonhos e tentando fazer parceria com a FAMURS, tentando dizer, olha, tem milhões para recuperar, a gente desmancha mostrando que não é bem assim. Tá? Então, não se atraca no primeiro que vem na frente. Tá? É isso, pessoal. Resumidamente, infelizmente passei um pouquinho do que eu imaginei, não deu para fazer 15 minutos. A gente estava no site da FAMURS, a área de receitas, receita@FAMURS, qualquer dúvida, se vocês quiserem entrar em contato, pedir essa apresentação, tá? E no Instagram da FAMURS. Agradecer aqui o Rogério Cavelari, nosso coordenador geral, que tem sido um grande parceiro nosso lá, tá? A Sinara e a Michele, que são incansáveis no atendimento ao município.